Olá, leitores e leitoras desse Brasil e do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa, o penúltimo episódio da primeira temporada com um convidado muito especial. Eu não ia ter mais convidado no podcast, mas o Thiago simplesmente mandou uma mensagem porque ele estaria aqui e eu decidi que era o momento de ter um episódio com ele, porque hoje é um episódio muito sentimental, mas pra quem não conhece o Thiago mais a fundo, ele é uma pessoa com muitos bate-papos de vida e a gente tem muito bate-papo de vida, então eu decidi trazer esse episódio com ele pra gente falar um pouco sobre várias coisas. Vou estar olhando pro meu celular porque a gente tem alguns tópicos de conversa, mas é isso, seja muito bem-vindo, Thiago! Oi, Liv, oi galera, prazer, me chamo Thiago Neiva, o pessoal me chama de Thiago, né? E eu tô aí há quase 3 anos no TikTok junto com a Liv. A gente começou quase na mesma época, né? Acho que a gente começou no final de 2020, né? Foi. Acho que a gente começou na mesma época. Eu lembro exatamente do primeiro dia que eu postei no TikTok. Foi dia 1º de outubro de 2020. Então vai fazer 3 anos daqui a pouco. Eu acho que a gente começou bem na mesma época, mas eu acho que você sempre postou bem mais do que eu no TikTok. Eu nunca fui muito... Verdade. Tech-techers. Eu lembro que quando eu comecei lá no BookTok, nem era chamado de BookTok, né? Não era, eu lembro disso. Não tinha nome, a gente só tava lá. Era só TikTok. A gente usava a hashtag do BookTok gringa, de vez em quando. Gringo não, né? Gringo. Sim. A gente usava de vez em quando, mas tipo, as nossas únicas refs eram do BookTok gringo. E é engraçado porque o BookTok gringo não existe mais, basicamente. Eu não vejo mais nada do BookTok gringo do jeito que eu vou falar vejo. pra você que, tipo assim, nunca passou muito, assim, do BookTok gringo na minha timeline, sabe? Mas eu lembro quando eu cheguei, era só, o quê? Thiago Valente, que falava de livro. Era só Thiago Valente. Acho que eu só conhecia você e o Thiago. Pois Quando a gente começou, acho que era eu, você, o Thiago. Que mais que tinha? E só. Tipo, eu não lembro, assim, de mais ninguém, assim, das antigas. Acho que tinha muita gente, mas muita gente parou também. Exatamente, isso que eu ia falar. Muita gente começou assim e parou com o tempo, né? Mas a gente sobreviveu aí, estamos há 3 anos. Estamos sobrevivendo, vivendo se reinventando, disso. vivendo disso, amém. Nunca pensei que poderia viver lendo livros, viver a vida lendo livros, escrevendo. Então, é verdade, assim, teve o seu livro. Primeiramente, Thiago, conta pra gente como que foi o processo de escrever o seu livro. Vamos lá. A gente conversou sobre isso um pouco no almoço, mas quero saber mais sobre o processo. Verdade, se encaixa até no tema de hoje, né? Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu escrevo fanfic desde os 13 anos de idade. Então, assim, eu era bem jovem mesmo. Conta pro pessoal do que era fanfic, por favor. Com todos os detalhes. Eu escrevia fanfic de One Direction. Essa é a verdade. One Direction, Justin Bieber. Eu não tenho vergonha, sabe? Porque foi uma parte muito importante do meu processo como escritor. E graças a essas fanfics que hoje em dia eu sou um escritor, sabe? Eu acho que eu comecei a minha jornada como leitor nessas fanfics. E é uma coisa que eu fico muito chateado vendo muita gente desvalorizando, né? As fanfics, mas eu acho um ótimo lugar para você aí que nunca leu e tal, começar a ler, né? Principalmente se você é mais jovem, como eu era. Então, eu comecei um processo de escrita lá aos 13 anos de idade. Daí, eu escrevia cada dia, era uma fanfic diferente. Eu não sei se você chegava a ler muitas fanfics. Eu nunca fui muito, assim, da fanfic. Mas eu tenho fanfics muito específicas, assim, tipo... 2, eu já falei isso em live. Eu tenho 2 fanfics muito específicas que eu lembro, tipo assim, vividamente, que era uma história do caralho, que eu gostava muito da história, que eu queria muito que fosse um livro, porque eu leria hoje em dia, assim, sabe? Mas eu nunca fui muito da fanfic, porque eu nunca tive muito essa coisa de ter um artista, assim. Tipo, nunca peguei a vibe de fanfic de One Direction, por exemplo, entendeu? Nunca peguei qual essa que era? vibe. Essas fanfics são de quê? K-pop. K-pop. Então foi Todo mundo passa por uma fase, Não, assim, exato, entendeu? mas o K-pop, ele começou a ficar mais famoso lá pra 2015, 2016. Então, eu fui das antigas, porque eu dançava numa academia de dança. Eu competia, eu era dançarina competitiva com, tipo, 12, 13 anos, assim, mais ou menos. E aí, a gente teve uma, tipo, campanha de férias. Campanha não, tipo, academia de férias não. Acampamento de férias, assim, que a gente tinha, tipo, uma coreografia por dia. E aí, saiu uma coreografia que era de uma música que chama I'm the Best, de um grupo que chama 2 and 1. Que é uma música que não sei se você já ouviu, Não vou recriar, eu não vou cantar. Não vou cantar, porque eu tentando cantar em coreano eu vou xingar 50 mil palavras que eu não poderia xingar, é tudo errado. Mas é uma música bem antiga, assim, tipo, bem antiga, muito antes de, sei lá, mundo de BTS, assim, sabe? E aí eu fiquei obcecada naquela música, porque eu amei a coreografia e tudo mais. E aí eu fui conhecendo esse grupo, e aí através disso eu conheci. Então, tipo assim, curtia, até hoje eu tenho muito, muito, muito apreço pela cultura e pela música mesmo, mas eu nunca fui tanto, assim, de fanfic. Tanto que eu li as fanfics, não era nem... tipo, com membros dos grupos. Era, tipo, pessoas, tipo, totalmente aleatórias, assim, separadas e tal. Mas eu li histórias muito boas. Eu também não gosto disso, da desvalorização da fanfic, porque por mais que não tenha feito muita parte da minha vida, eu acho que a coisa que a gente mais tem dificuldade
quando a gente é mais novo, é se conectar com a leitura e personificar tudo que a gente tá lendo. Sim. Então, essa personificação dos personagens de pessoas que a gente já conhece, entre parênteses, torna tudo disso mais possível. Mas, por favor, continue sobre o seu livro pra depois a gente entrar no tópico. Ó, já até ia falar isso aqui, né? Mas o que me conectou? As fanfics de One Direction. Eu vou ser bem sincero aqui, tá? Bem sincero. Pode ser super sincero. Que assim, é meio vergonhoso, mas eu escrevia fanfics hots. Hoje eu não leio. Tipo, eu não sou conhecido por ler hot. Não sou. Eu leio mais o quê? Mistério, suspense. No máximo um romancezinho, assim. Mas, tipo, uma vez ou outra um hot. Eu não, eu escrevia só fanfic hots. E, claro, com o pessoal do One Direction, então... é vergonhoso, realmente. Mas Tá tudo bem. A cada dia que passava, eu acordava e pensava... hoje é um dia bom pra escrever uma fanfic nova, né? E aquela que eu comecei ontem, esquecia. Então, assim, a cada dia eu começava uma fanfic nova e sem perceber, era um processo... Foi te incentivando a escrever. Exatamente, era um processo... Eu já tava o quê? Aperfeiçoando minha escrita, né? Porque muita gente pensa que escrita é o quê? Um talento... É sei lá o quê? A pessoa já nasce sabendo escrever? Claro que não. Pra mim é uma habilidade que com o tempo você vai aperfeiçoando. Com certeza, com certeza. Exato. Eu tenho um grande exemplo, né? Que inclusive é uma grande inspiração pra mim, que é o Stephen King. Ele é meu autor favorito hoje. Já li mais de, sei lá, 15 livros dele. Eu te contei que eu reli sobre a Redoma, que eu tô falando pra gente dessa leitura desde... eu tenho que ler também, ó. A gente pode ler. ler junto. Eu reli ele agora, tipo assim, eu lembrava dele melhor do que ele era, mas eu acho que você vai gostar, porque ele é um livro muito sobre pessoas, assim. E ele é muito misterioso, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. E ele tem essa pegada que todos os livros do King têm, de, tipo, uma coisa meio extraterrestre, só que sem dizer que é uma coisa meio extraterrestre, assim, sabe? É o famoso mistério cósmico, né? É Suspense, um mistério terror cósmico, né? Eu não sabia desse termo, mas é mais ou menos isso. E sobre a Redoma é bem legal. É uma cidadezinha, só que eles são mega conservadores, assim. Aí sobe uma redoma, né? Impenetrável, inssaível e tal. E fica um negócio meio Senhor das Moscas. Tem até uma citação de Senhor das Moscas no livro. Eu morro de vontade de ler Senhor das Moscas. Eu já li. Foi meio traumático, porque eu li com, tipo... No 6º ano, eu acho que eu li Senhor das Moscas. E eu vi o filme. E eu não como carne vermelha desde antes de eu estar no 6º ano. E aí, no filme de Senhor das Moscas tem uma cena... Mano, sim. Porque tem uma cena que, tipo, eles caçam um porco, né? Então, pra mim, eu usasse aquela cena deles caçando porco, me traumatizou. Mas é um livro muito legal que eu uso em muita citação de coisas. Porque me fez entender a construção de muitos livros e filmes. Enfim, mas pode continuar. É que eu lembrei que a gente falou de ler esse livro, tipo, 2020 e nunca lemos. Mas então, é por isso que eu gosto muito do King. Ele escreve histórias em que ele fala de muita gente ao mesmo tempo. E um terror muito humano. Eu amo isso. Tipo, seres humanos ruins como terror. Ele explora o lado ruim do ser humano. E isso é uma coisa que eu levo muito pra minha escrita. Eu sempre falo pra minha psicóloga. Toda semana que eu vou lá, eu sempre falo, olha, eu amo escrever, sabe? E eu gosto de explorar o lado ruim do ser humano. Por isso que eu sou apaixonado por suspense, mistério. Meu primeiro autor, assim, brasileiro que eu li mesmo, que eu me apaixonei, foi o Rafael Montes. Maravilhoso. Um querido ele, inclusive. Um querido, maravilhoso. E tudo que ele escreve... exato, e os livros nunca dele escreveu um livro ruim. E ele é muito disso do terror humano. Quando eu tava lendo Jantar Secreto, eu falei muito isso com as pessoas, até suicidas, que ele tem passagens que são desconfortáveis, mas não porque elas são as opiniões dele ou algo do tipo, mas porque elas são muito pra explorar como o ser humano é ruim, como que as pessoas podem ser ruins. Eu acho que essa é a parte legal do terror deles, que eu gosto muito disso. Muito interessante saber que você faz isso. Inclusive, Suicidas, uma curiosidade, foi o primeiro livro do Rafael Montes. Ele escreveu com 18 anos. E naquela época ainda a internet... Tipo, existia internet, claro, mas ela não era grande como ela é hoje. Então ela não era vista como um canal de venda, assim, pra você compartilhar o seu produto, né? E mostrar sua arte. Então o que ele fazia? Ele simplesmente pegava o livro dele e saía andando, assim, distribuindo pro pessoal. E hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia, agora, a gente depende muito da internet pra fazer de tudo. E então, assim, a internet tem um espaço muito importante na minha vida. Foi por ela que eu comecei a escrever meus fanfics, que eu comecei a aperfeiçoar a minha escrita. E foi por ela também que eu lancei meu primeiro livro, né? Então, assim, desde os 13 eu escrevia fanfics. Aí lá pros 17 anos, mais ou menos, eu pensei assim, pô, eu quero viver de escrita. Porque eu sou apaixonado por escrita, né? Só que aí eu pensei, será que dá pra viver de escrita no Brasil? Aí eu fiquei pensando e fiquei triste. Porque todo vídeo que eu via no YouTube era assim, do pessoal falando, não dá. Tipo assim, não dá pra você viver de escrita, escritor no Brasil passa fome, você não vai receber dinheiro, nenhuma editora vai se interessar por você, né? Então, assim, muitos problemas que eu via pela frente.
Então, inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a falar de livro na internet. Porque eu queria muito lançar meu livro. Daí veio a quarentena e tal, eu já tinha escrito vários livros, vários contos. E aí eu pensei, pô, se pra eu viver de escrita eu preciso ter um público, porque se eu não for ninguém assim na internet, se não for ninguém me conhecer, ninguém vai querer ler meu livro. Com certeza. Então, antes de tudo, as pessoas precisam me conhecer. E aí eu lembro exatamente do dia. Na quarentena, eu cheguei no quarto da minha irmã e falei pra ela assim, Lorena, eu quero virar influenciador. Tipo, eu quero falar de livro. Sabe? Porque eu acho que vai ser um passo interessante pra eu, no futuro, publicar meu livro. Legal. Então, realmente, eu já comecei pensando nisso. Já foi de cara, assim, meu objetivo ao longo prazo. E acabou que eu acabei me apaixonando tanto por falar de livros. É muito bom. Que hoje já... eu sou escritor, claro, mas meu trabalho principal mesmo é ser um influenciador de livros, né? Um famoso book influencer. A gente podia trocar o nome, né? A gente podia dar um outro nome, tipo, sei lá. Ah, mas eu acho Somos chique. todos booksters. Sabe? Uma coisa meio assim, sabe? Mas eu acho chique. Book influencer é chique, é chique. É mais chique que virar e falar, tipo, eu sou TikToker. Eu sou um TikToker. Não, eu sou book influencer ou booktalker. Isso é mais chique. Sim. Eu já queria até ligar com alguns outros... Com o tópico do vídeo, né? Porque essa foi mais uma introdução, que a gente falou um monte, mas tudo bem. Queria linkar com um pouquinho, porque esse é pra ser um episódio sobre o sentimento de se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, sabe? Que é um sentimento que eu sinto que eu tenho muito com a internet, em várias crises minhas, inclusive, de tipo assim... Meu, se eu não for e fazer assim, ninguém vai fazer por mim. E aí eu queria muito falar sobre o porquê que a gente acha que a gente é os nossos desempenhos. Então, por exemplo, por que que eu acho que eu sou o meu desempenho na faculdade? Ou por que que eu acho que eu sou o meu desempenho como namorada, como amiga, como filha? Ou por que que eu acho que eu sou meu desempenho como book influencer, pelas curtidas que eu consegui, ou pelas pessoas que eu consegui atingir? E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre essa nossa insatisfação constante com os nossos desempenhos. Você sente que você tem essa ansiedade em volta de desempenhos na vida? Com certeza. Todo mundo, né? Com certeza. Não, e assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa, inclusive era muito calmo. As pessoas me conheciam porque eu, tipo assim, eu era super de boa com tudo. Nada me deixava ansioso, nada me estressava. O pessoal achava até que eu era, sabe, me chamava de ser muito lerdo, de ser desligado, porque eu era realmente de boa, né? Só que aí veio a pandemia. E na pandemia eu até fiquei de boa em casa e tal, mas o que fez com que eu virasse uma pessoa ansiosa mesmo, porque hoje eu faço psicóloga, hoje eu vou na terapia também. Eu só não tomo remédio porque, né, eu faço esportes e tal, mas se um dia eu precisar, eu vou ter que tomar remédio. Mas eu acredito que eu esteja de boa e tal. Mas eu faço esportes. Eu escrevo, mas eu faço esportes. Inclusive, na aula de natação, a minha professora sempre fala, ler livro é bom, mas você precisa movimentar o corpo também, né? Eu adoro que você faz natação. Você e o Cabo podem se juntar aí na natação aqui em São Paulo sempre. E o legal é que eu faço natação 2 horas da tarde. Então, assim, quem tá disponível 2 horas da tarde? Velho. É só as velhinhas. Só as velhinhas. Aí tá eu lá na raia e mais umas 3 velhinhas nadando comigo. É muito bom. E elas são umas queridas. Mas, voltando ao assunto, a internet me deixou ansioso. Com certeza, com certeza. Muito, mas muito ansioso. Sim. Tipo, cara, a gente tá numa sociedade hoje que ela é moldada pela internet. Sem internet hoje não existe sociedade. Nosso mundo funciona muito a partir do mundo digital. E isso é bom, claro, porque facilita muito a nossa vida, deixa tudo mais rápido, tudo melhor, né? Mas ao mesmo tempo, ele cria uma necessidade do imediatismo. Sim. A gente precisa de tudo agora. E a gente tá acostumado a ter tudo na hora que a gente quer, né? Por conta da internet e tal. E a partir do momento em que você se dá, né? Que você encara um obstáculo, que você precisa de mais tempo pra lidar com ele, vem a ansiedade. Com certeza. Então, assim, a internet ajudou muita gente, mas ela também meio que adoeceu a nossa sociedade. Eu acho que essa busca constante que a gente tem por desempenhos é uma certeza de um vazio. Porque eu acho que enquanto a gente fica se definindo por desempenhos que a gente tem em coisas, a gente vai ficar constantemente vazio, porque a nossa vida não é tipo uma prova que a gente consegue um 10 e a gente tem certeza que a gente sei lá, o seu desempenho foi bom, a vida não é assim. Sim. O que eu sinto comigo é que a internet me trouxe muitas coisas positivas, extremamente positivas de desenvolvimento pessoal, mas com certeza me faz uma pessoa ansiosa. Eu acho que nessa questão de, tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer,
A internet nos traz um pânico porque a gente pode ver a conquista do outro. E não é uma questão de inveja, mas é uma questão de um pânico pessoal, de uma mente ou É de uma qualquer... comparação. É uma comparação de mentes ansiosas que ficam tipo assim, meu Deus, se eu não tivesse parado agora e tivesse fazendo isso, eu estaria fazendo aquilo e aí eu estaria conquistando aquilo. Exatamente. E aí você fica constantemente dominado por esses pensamentos obsessivos, assim, achando que você deveria estar num local e que você não vai chegar num local. O que eu sinto muito, assim, em conversas que eu tive com vários amigos meus, é que a gente esquece que a gente é novo. A gente parece que tem essa visão que já era pra gente estar, tipo, sei Que a gente lá... tá atrasado na É, vida, a gente tá né? atrasado na vida, que a gente devia Exato. estar com casa comprada, com, sei lá, com carro, com 6 viagens pro exterior, mas, tipo, a gente tá conquistando as coisas aos poucos sozinhos, né, no caso. E eu sinto que a gente tem muito essa coisa de que a gente não percebe que a busca por ter um desempenho maravilhoso em torno da nossa vida é essa incerteza de um vazio, essa incerteza, esse vazio. Eu tenho certeza que por enquanto, né? Nossa, tô gaguejando tudo hoje. Mas eu tenho certeza que enquanto eu medir minha vida em desempenhos, eu vou me sentir eternamente vazia. E eu Sim. sinto muito isso. Se você acha que tem um tópico na sua vida, ou, não sei, talvez um nicho da sua vida no qual você se meça mais em desempenhos, Com por exemplo. certeza. Meu trabalho. Trabalho, né? Com Meu certeza. trabalho, com certeza. Eu acho que o trabalho sempre fica em primeiro lugar. Aham, Tudo, hoje em dia, todos os dias da minha vida eu vivo pelo trabalho. aham. E querendo ou não, essa questão de comparação é uma coisa que eu sempre levo pra minha psicóloga, porque é algo que me atrapalha muito. Uhum, Me atrapalha e muito. Por quê? A gente como ser humano, eu tô falando no caso eu. uhum. Eu, por exemplo, eu não ligo muito para minhas conquistas e acabo dando muito valor aos Pras meus coisas. defeitos. Uhum. As coisas que não deram certo. As coisas que você ainda não conquistou. O que você não Exato. tem vale muito mais na balança do que aquilo que você já conseguiu. Exato. Então, com o tempo, quanto mais você faz isso, você não acaba não dando valor para as coisas boas, essas coisas vão acabando sumindo. Sabe? Elas vão desaparecendo com o tempo. Isso aconteceu comigo. Eu percebi assim, eu parei um dia e falei, cara, nesses últimos 2 anos eu mudei muito de vida. Sabe, eu criei um perfil no TikTok, alcancei muita gente, trabalhei com diversas marcas, viajei, todo mês eu viajo para algum lugar e eu sou muito feliz com isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sinto esse vazio dentro de mim, porque eu sempre acho que eu poderia ser mais. Sim. Entendeu? Eu sempre acho que eu poderia ser mais e eu fico infeliz porque eu não tenho esse mais. Eu e eu acho fico que... ansioso porque eu não sei quando eu vou ter. E eu sei que só depende de mim, sabe? Isso... Nossa, eu ia até falar isso, mas é porque essa coisa do se eu não fizer, ninguém vai fazer... Uhum. Eu ia até te cortar, foi sem querer, inclusive, pra falar isso, mas é que eu achei que você tinha acabado. Eu até anotei um negócio que eu sinto que tem muito, assim, essa mente do... Não, vai, faz, vale a pena lá no fim. Não existe um fim na mente de uma pessoa ansiosa. Não vai ter um momento em que a minha mente vai parar de trabalhar excessivamente ou obsessivamente com tudo que eu não conquistei, tudo que eu não consegui. Não existe um fim. Não existe uma sociedade onde em algum momento a gente vai ter alcançado uma felicidade plena de falar... Agora eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Não existe Exato, isso. não vai ter. Não vai ter. Então a gente tem que aceitar que, tipo assim, sempre vamos querer conquistar mais, porque a gente sempre vai comparar o. Ah, e se, por exemplo, no meu caso, eu sempre me comparava muito com uma situação. Não me comparava, mas me colocava num canto assim, de uma situação até que vulnerável, de falar: Meu Deus, se eu não estivesse fazendo a faculdade, eu poderia estar me dedicando muito mais, o que mais eu teria conquistado. Mas, tipo assim. Calma lá, eu vou me formar, eu vou ter um diploma, eu vou ter conquistado Sim. algo, eu vou ter estudado algo. Sim. E olha tudo que eu consegui enquanto eu fazia faculdade, enquanto eu fiz 6 meses de estágio, enquanto eu fiz, sei lá, fiz parte disso, fiz parte de tal organização, fiz parte disso, era, não sei, embaixadora de tal coisa, tipo, é muita coisa. E aí eu sinto que a gente não consegue compreender que na mente de uma pessoa ansiosa, nunca vai ter um fim, tipo, Nunca vai ter um cheguei ponto lá. final. A gente Não. nunca vai estar satisfeito. Uhum. A gente pode ser, sei lá, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais bem-sucedida do mundo, a gente vai achar que a gente pode ser alguém melhor que isso. Que a gente pode conquistar mais do que isso. E é o que você disse. Como não tem um final, Uhum. a gente tem que aprender a valorizar o caminho, né? O processo. Cada dia que a gente acorda, a gente tem que aprender a valorizar isso. E assim, pode parecer um papo muito tosco, aí todo mundo fala isso. Mas, gente, isso é a verdade, sabe? E... Enfim, pode continuar. Não, a gente deu um bate-papo, não é? Tu foi dar uma pausa pra pensar na continuação e aí continua. Não, mas tá tudo bem. Eu acho que os melhores papos são quando a gente fala coisas toscas, mas vindo do coração e trazendo coisas reais sobre elas, assim. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu me soco muito de trabalho, sabe? Tipo, toda vez que eu paro pra pensar em tudo que eu tenho que fazer, parece que eu quero, sei lá, enfiar minha cabeça debaixo de uma pedra do tanto de Sim. coisa que eu quero fazer ou que eu tinha que fazer.
Mas aí chega no final de semana, por exemplo, e por 3 dias eu esqueço tudo que eu tinha que fazer. E aí eu lembro do porquê eu tô viva. Parece que os finais de semana são essa... Esse respiro, né? esse medidor Sim, de tipo, mano, isso que é ser humano. É eu sim. não fazer nada, eu estar com os meus amigos, é eu ir beber Aham. um drink com alguém que eu goste. A gente é humano por essas coisas, Sim. sabe? E a gente tá tão socado no meio da semana que às vezes a gente esquece que o ser humano não é só sobre isso, sobre essas medições de desempenho. Eu, por exemplo, sinto que eu meço muito meu desempenho na vida acadêmica, por exemplo, sabe? Uhum. Tem muita gente que se cobra muito com vida acadêmica, sendo que, por exemplo, os 6 que eu tirei em alguma prova de física no ensino médio não mudou nada na minha vida. Nossa, essas questões de avaliações, de provas, quando você cresce, você percebe Que que é a aquilo não maior era idiotice nada. do mundo, sim. E assim, hoje eu paro e penso Uhum. assim, cara, já teve um dia na minha vida que eu chorei horrores, que eu fiquei muito mal por ter tirado um 4 em matemática. E o que isso muda na E sua o vida? que é um 4 em matemática, sabe? Tô nem Nada. aí. Hoje, porque, sabe? Nem aí. Entendeu? Então, assim, eu vou te falar uma analogia que eu fiz mais cedo com você, Uhum. e que eu acho que se encaixa muito aqui, que no caso é o meu problema, né? Eu não costumo dar muito valor para as minhas conquistas. Então, chega num ponto em que essas conquistas se perdem, Uhum. entendeu? Então, semana passada mesmo eu parei, porque eu mudei de casa, né? Uhum. E eu tava, tipo assim, eu tava feliz, claro, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele pensamento invasivo na minha cabeça que era assim, mas você podia estar num apartamento melhor, sabe? E, cara, quando eu parei pra pensar naquilo, eu falei, Thiago, que diabo você tá pensando nisso? Tipo, você conseguiu mudar de apartamento Exato! sozinho, com o seu trabalho, com o Com seu certeza, esforço. com tudo que eu fiz nos últimos 2 anos, eu consegui me mudar para um apartamento bom, num lugar bom que eu queria, consegui decorar do jeito que eu queria, consegui comprar todos os meus móveis sem nenhuma dificuldade. Mas mesmo assim não era o suficiente, Uhum. entendeu? E, claro, eu tava feliz, mas ao mesmo tempo tinha esse vazio, sabe? Esse vazio de querer ter mais. E, claro, a ambição é sempre muito bom, porque a ambição move a gente. Mas a partir do momento em que essa ambição é muito excessiva, Uhum. você vai parar de aproveitar o que você já tem, de reconhecer o que você já tem e só vai pensar no que você pode ter. Então, assim, uma coisa que minha psicóloga sempre me fala, você se preocupa muito com o futuro. Sempre, sempre, sempre. E isso te dá uma ansiedade muito grande, porque o futuro a gente nem sabe o que vai ser, né? Então, assim, aquela analogia que eu te falei. Pensa que a vida é uma estrada. Eu tô caminhando A gente nela. teve esse bate-papo no almoço, tá? Pode E ela me continuar. chamou de filósofo. Mas pensa que a vida é uma estrada e você tá lá caminhando. Uhum. E cada obstáculo na sua vida é uma pedra, uma pedrinha. E quando você sofre alguma coisa na vida, quando algo de ruim acontece, quando as coisas não são como você imaginaria, você vai e pega essa pedrinha que representa o quê? Representa uma decepção, né? Uma coisa que você queria que fosse melhor. Você pega e coloca no bolso, né? E ela vai ter um peso. Você vai tentar caminhar e você vai sentir aquele peso daquela pedra. Né? Que é algo que você poderia ter feito melhor, é algo que você poderia ter feito diferente, é algo que você talvez nem deveria ter feito, mas tá lá. Você fez, tá aí no seu bolso, é uma pedra. E dependendo do grau, né, da sua decepção, aí essa pedra se torna mais pesada ou não. Mas o que acontecia comigo é que eu caminhava muito nessa estrada e pegava essas pedras, e eu queria ir atrás dessas pedras e colocar no meu bolso. Entendeu? Eu Por quê? entendi o que você quis dizer, eu tô entendendo. Pode Você tá continuar. entendendo? Eu entendi o que você quis dizer. Eu não caminhava na estrada, eu buscava as pedras. Por quê? Porque eu só dava valor às pedras. Entendeu? Eu não dava valor ao vazio do meu bolso, ao meu bolso estar leve, sabe? Feliz. Não, eu queria colocar pedras no meu bolso. Posso simplificar a sua analogia de Aham. jeito mais fácil? É como se você estivesse numa estrada. Aham. Tipo, é como se você tivesse passado, tipo, uma puta de uma serra, uma complicada, com um monte de pedra, muito foda. E aí, finalmente, você tá na parte plana, mas foi tão difícil passar pelaquela parte de serra, assim, que você fica a estrada plana inteira dirigindo, tipo, na velocidade mais baixa possível, tipo, desviando e olhando pras pedras e, tipo, com medo Sempre delas com esse e medo, né? focada Esse nelas. anseio. É, Sim. esse anseio, focada nelas, você não percebe que, tipo, a estrada tá limpa e você chega em 5 minutos na praia. Tipo, um negócio meio assim, Exatamente. sabe? Exatamente. Então, assim, Meio papo de coach mesmo, mas tudo bem. é tudo meio bem. papo de coach, mas é a verdade, sabe? Mas é verdade, coach tem um fundo de verdade em algumas coisas. Assim, o jeito que eles transmitem, não generalizando, claro, Não. mas a maioria deles, o jeito que eles transmitem não é tão legal, né? Não. Mas, voltando ao assunto da estrada, Uhum. eu tava buscando todas essas pedras, eu tava buscando decepção, eu tava buscando esse arrependimento, né? Por quê? Porque eu só dou valor a isso. Eu cheguei num ponto em que eu só dava valor a isso, e isso se tornou algo muito tóxico pra mim. Muito tóxico.
Eu já tive muitas conversas com amigos meus que, tipo assim, sabe como tem gente que é muito viciada na arte da conquista? E aí, quando conquista alguém, perde totalmente a graça, brocha do amor, da vida, e aí prossegue pra outra pessoa, Sim. porque quase que gosta do sentimento de não ser amado de volta. Eu acho que quase como isso, a gente acha uma naturalidade na tristeza. Eu até tenho um episódio que chama Naturalidade na Tristeza. Mas eu acho que a gente acha uma naturalidade em saber que tem um problema. Sim. Em ter esse sentimento constante de que você não pode se permitir. Porra, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tô indo Uhum. bem, eu tô caminhando aqui, e é isso. A gente tem que sentir que tem um problema, a gente tem que achar um problema. Se não tiver o problema, tem algo errado. Tem algo errado. Tá tudo muito fácil. Tá tudo muito e daí a gente fácil. acaba caçando problema Aham, também, e aí né? a gente fica procurando um problema, e se você procura um problema, você acha um Você problema. acha que é a coisa mais fácil de É, ter. se você parar e pensar, você vai achar um problema na sua vida, no seu relacionamento. Por exemplo, se você se preocupa com o seu desempenho como filho. Se você for procurar como é o seu desempenho como filho, tentando achar um problema por causa da sua insatisfação com o seu trabalho, você vai achar um problema Sim. do seu desempenho como Vai filho. achar um problema em todas as áreas da sua vida. No seu desempenho como namorado, no seu desempenho numa questão de sexo, no seu desempenho acadêmico. Você consegue achar uma falha em qualquer coisa disso. Então eu acho que a gente tem que se medir menos em desempenhos. Mas é muito difícil, Tipo, eu não consigo. É que faz tempo que você já saiu da faculdade, né? Faz. Sim, eu larguei a faculdade na metade. Eu Tadinho. fazia sistema de informação. É tipo TI, né? Isso, é da área de TI. Eu tenho uma amiga que eu acho que faz sistema de informação, ela é programadora. É tipo isso, né? Eu ia virar programador. Só Você que eu tava ganha. fazendo estágio já, assim, e, tipo assim, eu ficava só 4 horas, mas eu odiava. Uhum. Odiava completamente. E às Eu vezes no consigo te estágio... ver como programador, tipo... Então, eu gosto de programar, sabe? Mas naquele emprego eu não tava curtindo muito. E acabava que às vezes eu até ficava lendo lá no emprego, sabe? Você ainda mancha de programação? Assim, mais ou menos. Esqueci muita coisa. Uhum. Muita coisa. Mas se você ainda... pegar pra estudar, você consegue relembrar. Ah, não, sim, com certeza. Vai ser bem mais fácil pra mim. Mas... essa questão, sabe? Você nunca vai ser perfeito em todas as áreas da sua vida, né? Eu tinha problema com o meu trabalho, eu tinha problema com minha família, claro. Eu tinha problema comigo mesmo. Eu tinha problema com a incerteza do que eu poderia ser no futuro. E eu acho que essa incerteza... Porque, assim, entre eu e você aqui, nós dois, a gente... eu, pelo menos, eu achei o meu lugar no mundo, sabe? Sou apaixonado com escrita. Eu quero realmente ficar falando de livro até o dia que eu morrer, entendeu? Talvez eu possa mudar de opinião amanhã. Claro, que a vida é essa. Mas algo fez sentido pela primeira vez na sua vida. Mas algo fez sentido pra mim pela Eu primeira entendo. vez. E a partir do momento que eu comecei a sair de casa, né? Porque eu comecei na quarentena. A partir do momento que eu comecei a sair de casa, depois que a quarentena acabou e tal, que eu fui vendo as pessoas me reconhecendo, as pessoas me agradecendo por eu ter apresentado o mundo da literatura pra elas, foi algo que, assim, me deixou muito feliz. Né? Algo que aqueceu muito o meu coração. Então, a partir desse momento, eu pensei, pô, eu realmente quero falar disso pelo resto da vida. Entendeu? Mas essa coisa também, os gostos mudam, a vida muda, e é o que você falou, acho que a gente tem que aproveitar o caminho, entendeu? A gente não precisa ficar preocupado o tempo todo com o que vai ser no futuro, o que eu vou ser no futuro, sabe? E agora, aqui, outro papo, assim, que muita gente fala, mas da onde vem, qual que é o principal causador de todo esse problema? Tem a internet, claro, a internet aí impulsiona muita coisa, mas tem uma coisa aí que faz com que a gente se compare um com o outro desde o início das nossas vidas. A gente é criado para se comparar com o outro. Na escola, até na própria família, sua mãe, se você tiver algum irmão, com certeza os seus pais te compararam com o irmão, até com um primo distante. Aquele primo ali já passou na faculdade, ó. Fez medicina, passou em primeiro lugar, né? Então, assim, sempre tem essas comparações em todas as etapas da nossa vida. Então, eu acho que a gente tá naturalmente, assim, apto a se comparar com o outro. Então, isso já é uma coisa natural na nossa cabeça. E o que causa isso? A nossa sociedade. Nosso sistema, capitalismo. Mas é verdade, sim. Eu acho que a gente tem um mecanismo humano de sobrevivência, vindo de um background meu de comunicação social, etc., Sim. e comportamento humano, que a gente tem um background de se comparar por um quesito de que a gente quer sentir que a gente faz parte do meio e quer sentir que a gente está correto dentro do meio que a gente tá. Mas uma coisa que eu sinto muito, pelo menos assim, é que a gente é criado pra ser uma versão falha do outro. Por mais que as pessoas não incentivem. Por exemplo, na escola, um sistema de notas que a gente tem, por exemplo, já é um modo de você se sentir menos do que outra pessoa. Sim, exato. E, tipo, a maneira como eu era boa ou ruim numa matéria da escola não diz nada sobre mim. As pessoas medem muito o sucesso dos outros em faculdade, em validação acadêmica, por exemplo. Exato. E
isso não vale nada na vida a longo prazo. O cara que passou em primeiro na medicina estuda com o cara que passou em 50º lugar. É exatamente essa lógica. Sabe? E as pessoas, às vezes, sentem que elas são menos por uma nota ruim, ou por um dia ruim, ou por causa de uma performance, porque a gente é muito performático como ser humano, Sim. sabe? Eu tô falando essas questões de tipo, não, eu até tava lendo aqui porque eu tava falando com a palavra desempenho. Eu tava usando a palavra desempenho. Aham. Mas eu acho que a gente é muito performático. Então a gente vê tudo como performances. Então, por exemplo, quando a gente para pra pensar no eu como influenciador, parece que a gente vê como terceira pessoa, sabe? Sim. A gente fica pensando, será que minha performance foi agradável, assim? Será que eu tô Aham. sendo o que as pessoas esperam de mim? E uma coisa que eu sinto muito é que na validação acadêmica as pessoas criam quase que esses personagens que, tipo, porra, não existe, ninguém tá estudando pra tudo, ninguém tá indo bem em tudo, ninguém é melhor ou pior pela faculdade que passou. Isso não diz nada sobre ninguém, isso não diz nada sobre quem elas querem ser, não diz nada sobre a inteligência delas. Uhum. Tipo, nada. As pessoas são muito mais formadas pelas outras coisas que vêm na vida do que essa uma coisa exclusivamente, assim, sabe? Aham. E não sei, eu pelo menos acho que eu tenho muita paz hoje em dia com validação acadêmica, eu me acho uma pessoa inteligente. Eu acho que eu tenho diversas qualidades que não podem ser medidas num papel ou em nada assim. Mas eu acho que ainda tem outros tipos de validações e performances que eu me impressiono na vida. Você acha que tem algum tipo de validação? Além da internet do trabalho, porque depois eu quero falar um pouquinho sobre burnout, mas... Nossa, com certeza a gente vai falar sobre Mas isso. Vamos falar daqui a pouco, vamos Com por certeza. partes. Mas Mas pode falar sobre outras coisas. essa questão da validação. Eu, no meio acadêmico, eu sempre fui uma pessoa mais, sabe, foda-se, Uhum, pra isso. Ainda bem. ainda Porque bem. eu vejo muita gente que é muito afetado pelo meio acadêmico. Me machuca ver, sabe? Me machuca. Tem muitas pessoas que me seguem me mandam mensagem e eu fico tipo, gente, é tão pequeno. É tão Sim. pequeno. Tipo assim, é Nossa. uma coisinha assim, sabe? É um Aham. caminho tão longo. Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca fui de ter muito... de colocar essa pressão em mim no meio acadêmico, sabe? Uhum. Na escola, eu era o quê? Eu era um aluno razoável, sabe? Eu já fiquei de recuperação em física, em geometria. Foram as duas também, que eu sou péssimo em exatas. Mas... Não sei se eu já peguei uma DP. Já pegou? Eu acho que eu peguei uma DP no primeiro colegial por causa de física. Física é um horror, né? Mano, física não dá. Eu Acho peguei que foi também, por causa sabe de em quê? física. O quê? Educação física. Educação física. Como que você Porque eu pegou a faltava. DP em educação? Eu faltava. Eu simplesmente não ia. Eu adoro que você é zero atlético, Thiago. Você, Eu sou zero porque eu atlético." faço esporte. Mas façam esporte, galera. Porque agora eu tô É fazendo e eu importante. sei como é que melhora a nossa... Sabe? Melhora a nossa ansiedade. Porque, assim, uma coisa que a ansiedade causa é aquela necessidade absurda. De, tipo, meter Tipo, Pau em alguma você coisa, querer sei fazer lá. algo, mas ao mesmo tempo é tantos pensamentos que você fica perdido. Você não sabe o que fazer, Parece que a sabe? atividade física é ótima porque ela te mantém ocupado. Então sua mente Exa- consegue ex- parar de Essa é a funcionar. palavra mágica. Ocupado. Ocupado. A sua mente, quando ela tá ansiosa, ela quer fazer algo. Precisa de alguma coisa. Uhum. E quando você não é uma pessoa que faz esportes, o seu corpo não tá acostumado com aquilo. Então, a sensação de fazer esporte é exatamente isso. Te dá dopamina, te dá energia, te Aham. deixa feliz, né? Você se sente que você tá melhorando no esporte. Então, assim, é uma coisa incrível. Então, façam esporte. Mas, voltando ao assunto lá de se cobrar, né? Aham. No meio acadêmico, eu sempre fui uma pessoa medíocre. Um aluno medíocre. Uhum. Eu não me importava em tirar notas maiores. E, claro, me importava com notas menores quando eu me deixava em recuperação, né? Mas, cara, eu sempre fui um aluno medíocre e eu nunca ligava tanto assim. Porque, assim, tinha pessoas na minha sala que sempre batalhavam por um 10. E quando eu olhava pra essas pessoas, eu pensava assim, pô, olha como é que essa pessoa tá, sabe? Porque normalmente a pessoa que fica estudando mesmo, assim, o tempo todo, Uhum. pra tirar um 10 em tudo, ela é uma pessoa já ansiosa. Desde aquela época eu já vi essas pessoas ansiosas, meus colegas ansiosos. E eu pensava assim, pô, eu não quero ser igual a ele. Eu não quero ficar me preocupando horrores pra tirar 10 numa prova. Porque, tipo assim, naquela idade minha eu já tinha essa visão sobre esse meio acadêmico. Eu já achava pra mim era uma perda de tempo. Não que seja isso, tá? Mas eu tinha essa visão sobre a escola. Pra mim, era uma coisa que todo mundo precisava passar por aquilo, e eu tava incluída... Praçar. Todo mundo precisava passar por aquele momento, e eu era mais um. Eu já tinha essa noção. Sim. Eu já tinha essa noção de que na sociedade eu só era mais um aluno que estava inserido num sistema educativo que, inclusive, é super atrasado, que não vale mais hoje em dia. Isso aí precisa mudar logo mais. Mas eu era só mais um aluno inserido nesse meio aí de produção, meio de ensinamento e tal, que eu não me sentia feliz. Sim. Desde aquela época eu já pensava, não quero fazer faculdade. Eu não existo pra fazer faculdade. Entendo. E daí, claro, eu entrei pra faculdade,
Por quê? Porque eu era só mais um, né? Eu era só mais um na sociedade, então eu tinha todas essas pressões e tal. Mesmo tendo essa visão sobre a faculdade e tal, Uhum. eu ainda tinha essa pressão dos pais. Você tem que fazer faculdade. Eu entendo. Sabe? Eu entendo. Então, eu entrei na faculdade não por conta minha, mas por conta das pessoas ao meu redor. E por conta da aprovação dos outros. Meus né? pais sempre foram pessoas, assim, muito compreensivas e muito apoiadoras. E eu amo meu curso, eu amo que eu estudo. Eu amo estudar. Eu genuinamente amo estudar. Eu amo pesquisar, eu amo escrever, eu amo estar estudando, eu amo estar aprendendo. É uma coisa que eu sempre gostei, assim, genuinamente, sabe? Só que eu acho que em certo ponto na minha vida eu decidi que não valia minha saúde mental uma nota que não ia importar pra ninguém, que ninguém ia ver. E eu acho que em certo ponto eu decidi isso e eu sempre adorei estudar. Eu continuo adorando estudar. E eu me vejo terminando a faculdade, sinceramente, mesmo com a internet, eu acho que eu quero fazer, tipo, sei lá, uma pós, um mestrado, Sim. alguma coisa assim. Uhum. Porque eu amo estudar, eu amo estar aprendendo, eu quero avançar como ser humano e aprender e estudar, e isso é foda, e é o que funciona pra mim. Mas eu acho que realmente não tá mais num local onde a gente tem espaço, numa sociedade de burnout, onde a gente tem espaço de colocar em pessoas uma medição de valor como ser humano ou inteligência em notas. Isso não tem mais espaço. Porque, assim, não faz sentido as pessoas acharem que no terceiro colegial, um jovem de 17, 16 anos vai saber o que ele quer fazer pro resto da vida dele. Não faz sentido isso. Com certeza. Ninguém sabe o que quer fazer pro resto da vida. O tanto de gente que eu conheço que se formou na melhor faculdade de alguma área e aí simplesmente depois de tempo falou, mano, não é isso que eu quero fazer pra minha vida. E tá tudo bem, porque eu sinto que, uma coisa que eu sinto é que as pessoas acham que todo mundo sabe quem é, menos, tipo, você sabe como, que Sim. todo mundo sabe quem é. Uhum. Você tá encontrado, Menos você. menos eu. Eu não acho, eu não pertenço, não me entendo. Sim. Só que tá todo mundo perdido. No fundo, todo mundo não quer pensar sobre o dia seguinte, sobre como que foi minha performance como ser humano hoje. Eu acho que as pessoas se cobram muito numa performance como ser humano, sabe? Uhum. E eu falei da gente conversar sobre burnout porque esse ano foi a primeira vez que eu experienciei e eu ainda acho que não foi algo que eu passei, foi mais um toque que eu recebi da minha mãe, tipo, Lívia, você precisa descansar. Mas eu experienciei verdadeiramente um sentimento de, tipo, parecia que minha cabeça estava fritando. Com tanta coisa, e se eu simplesmente parasse, estaria tudo bem. Se eu simplesmente parasse. E foi todo um processo pra mim aprender a parar. Eu acho que quando a gente é ansioso, a gente não sabe A hora de parar. a hora de parar. A gente só sente que a gente tem que estar constantemente fazendo coisas. E às vezes isso faz a gente fazer muito menos coisa. Exato. Uma coisa que eu invejo muito em pessoas que são menos ansiosas do que eu é a habilidade de, mesmo com toda a ansiedade, porque todo ser humano é ansioso, Sim. de fazer as coisas, sabe? De simplesmente ir e fazer. Eu acho que minha ansiedade às vezes cria essas circunstâncias na minha cabeça que tudo tem que estar perfeito pra eu ir fazer. Sim. E aí eu nunca vou estar perfeita, né? Porque, porra, eu sou um Aham. ser humano. E aí eu não vou e não faço, e eu simplesmente não fiz. E aí eu só sinto que, tipo, um combinado de ansiedade e depressão me faz ver as coisas escorregando, assim, pelos meus dedos. Aham. E aí entra naquele sentimento de, tipo, meu Deus, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Olha onde eu poderia estar. Cara, esse pensamento, se eu não fizer, alguém vai fazer. Você percebe o quão, sabe, individualista ele é. Aham, e sabe? pressão, Parece assim, que você tá né? nos Jogos Vorazes. É. Tipo assim, eu tenho que fazer isso, senão eu tô fudido. Tipo, Senão eu vou morrer. se eu não for a melhor estudante hoje, se eu não for o melhor ser humano amanhã, se eu não tiver um namorado até um certo mês, se eu não for postar esse conteúdo hoje, se eu não for, sei lá, trabalhar Sim. 7 horas hoje, alguém vai fazer no meu lugar. Exatamente. Alguém vai estar fazendo 1000 vezes melhor. Aí e aí você- ninguém vai fazer, eu vou estar aqui pra sempre. E aí você pega esse sentimento e coloca ele num espaço onde todos esses sentimentos ficam 1000 vezes pior que a internet. Aham. Porque a internet é uma versão do mundo real, só Muito que rápida. muito mais rápido, imediatista. Então, assim, Aham. hoje o Twitter tá com 10 hashtags mais populares, amanhã vai ser outro assunto. Depois de amanhã vai ser outro assunto. Então, assim, é tudo muito rápido. A gente não tem noção da quantidade de informação que a gente Que a vê gente chega. e processa Sim. por dia. Óbvio que os nossos cérebros estão fritando. Sim. Tipo, sei lá, no mesmo mês a gente teve Haluk Jean L, Lazy. Meu Deus. Que mais que aconteceu em um mês? Muita coisa aconteceu em um mês. Muita 37 coisa. TikTokers cancelados no mesmo mês. Tô tentando lembrar dos reacts de famosos que eu vi. Orochinho no Zap ou Calote. Tipo, tudo isso dentro de um período de 30 dias. 30 dias é muito pouco. Tipo, 30 dias passa muito rápido. Uma semana passa muito rápido. Parece que o mundo tá girando muito rápido. E eu só Sim, quero que o mundo pare. Exatamente. Quando Tipo, você para. acorda? Com que horas eu acordo? Não, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? Checar o TikTok? Checar as redes sociais? Acho que não. Se pá que eu acho que não. Eu acho que é fazer café. Ah, que bom. Acho que é Que fazer bom. café e aí eu deito. E Que vegeto. bom. Que bom. Mano, Porque mas é você- mecânico, né? É Sim, mecânico. é uma coisa, tipo assim, eu acordo com o despertador. Então eu já pego, já desligo o Aham. despertador,
Aí eu já passo assim pra cima pra desbloquear e já vou vendo minhas atualizações. Eu coloco o limite no TikTok. Ah, é? Quanto tempo? Eu fico 1h30 por dia. Nossa, é muito bom. Sabe quanto que é o meu tempo de tela por celular? Ninguém acredita quando eu falo. A minha média de horas de celular é 6 horas. Nossa, é muito Tipo, baixa. É muito baixa pra eu estar trabalhando com isso e postando coisas e gravando Sim. coisas, né? É, exatamente. Aham. E a minha média é acho que umas 10 horas. Tipo, tem dia que eu bati, sei lá, 8, 9 horas, por exemplo, em algum dia que eu tô fazendo muita coisa no celular. Mas tem dia que eu fico 2. Queria. Mano, e Queria. é bom, é bom. Queria. Não, e a gente para pra pensar assim, pô, ficar, por exemplo, 6 horas, eu considero um tempo muito baixo. Mas se você pegar 6 horas pra ficar direto no celular, é como se você Parece ficasse bizarro. meio-dia a tarde inteira, meio-dia até 6 horas da tarde, direto, Parece sem descansar. bizarro, mas é que a gente não percebe porque a gente tá, tipo, respondendo uma mensagem, Exato, vendo toda 20 horinha a gente minutos. pega. É, um negocinho A assim. gente entra no elevador, olha como é que é. Olha como é que a gente tá, como a nossa sociedade Precisamos estar ocupados. é imediatista. É como a nossa sociedade tá doente. Porque a gente entra no elevador e, sei lá, não dá nem um minuto que a gente fica dentro do elevador, a gente fica entediado. O nosso cérebro fica entediado. E a gente sente aquela necessidade absurda de pegar o celular pra ficar vendo coisa inútil. Que não Pra agrega ficar vendo nada. informação que não vai te agregar em nada. Mas, tipo assim, gente, é bom não fazer nada, tá? Tipo assim, não tô. Eu já falei muito disso em vários episódios aqui. Mas é muito bom ficar na cama, tipo, cara, depois que eu chego da faculdade. Eu chego da faculdade, tem dia que eu chego da faculdade 11 horas da noite. Aham. E eu fui pra lá, tipo, 5h40 da tarde. Tinha um dia que era assim, eu ia pra faculdade 5 horas da tarde e voltava às 11 horas da noite. Aham. Mano, eu botava qualquer comida no micro-ondas e, tipo, deitava e ficava só rolando. Só descansando. E Sentimento parecia- bom, né? Parecia que meu cérebro tava, tipo, entrando num molho. E tá tudo bem, sabe? Isso é ótimo. A gente merece descansar e não fazer isso. Mas eu acho que é um sentimento também que a gente, tipo, às vezes fica num estado vegetativo por pura ansiedade. Eu tava contando pro Thiago que, tipo, quando eu tô muito mal de ansiedade, às vezes eu boto uma série. Porque, assim, eu sou muito boa em ler com sons de fundo, sabe? Sim. É uma habilidade que eu Ah, criei. eu também só consigo ler com soundtrack atrás. Então, eu preciso de Instrumental. música, por exemplo. Eu gosto de ler no metrô quando tá barulho, assim, realmente ajuda. Me ajuda a focar. Mano, se eu coloco uma série e vou lendo, meu cérebro absorve os dois. A maior maluquice da minha Cara. vida foi quando eu percebi que eu conseguia ouvir o audiobook em inglês e acompanhar lendo o livro em português ao mesmo tempo. Ah, não, tá. Aí eu pensei que fosse outro livro que você tava Não, vendo. Aí não, eu assim, aí é não, isso aí maluquice já demais. é maluquice. Isso aí já é Aí é outro rolê. maluquice, é maluquice. Eu não consigo. Eu consigo fazer uma coisa por vez e olhe lá. E olhe lá. Então, assim, eu tô lendo, eu tenho que estar lendo. Entendeu? Mas eu procrastino muito, mas, por exemplo, quando eu tô fazendo live na Twitch lendo, Aham. aí eu tô ouvindo música, entendeu? Tipo, eu ouço música e eu mergulho ali, sabe? Mas é difícil. É difícil parar e ler. Tipo, tem Sim. uma coisa extra que as pessoas não entendem de ler. Que, é muito difícil parar pra ler. Tipo, é difícil, porque sempre vai ter um estímulo que estimula muito mais nosso cérebro do que ler. Exatamente. Ó, eu amo ler, mas sempre vai ter um estímulo que estimula Muito mais fácil muito e muito mais. mais prazeroso. muito mais prazeroso pro seu cérebro, as coisas que libera. Tipo, muito mais livro, fácil. ele dá prazer a longo prazo. Aham. Você não vai sentar e ler um livro em 10 minutos. Ou no Não. tempo de um TikTok de 1 minuto. Então, como que você compara um vídeo de 1 minuto que libera 1 milhão de dopamina no seu cérebro com um livro que você vai demorar no mínimo, sei lá, 1 semana pra ler? Aviso técnico que a gente não tem a menor noção das quantidades de hormônio que a gente tá falando. Não estamos Eu tô afirmando nada. Isso não é conteúdo de doutor. A gente tá só falando como pessoas jovens, adultos ansiosos. Bota um aviso na tela, Gui. Valeu. Pode continuar, Thiago. Tô só jogando a informação, tá, galera? Imagina se corta um coach e fala assim... 1 milhão? 1 milhão de Não, dopaminas? Olha que bosta, cancelados. Esses jovens de hoje em dia só falam merda. Só fala merda. Pode continuar, desculpa. Mas é exatamente isso, entendeu? Não tem como um livro competir Aham. com um vídeo de 1 minutinho. E olha lá, né? 5 segundos no TikTok. Uhum. Não tem como. É muito impossível. fácil. Exatamente. Então, Uhum. assim, a internet hoje em dia ela é feita pra fazer isso com a gente, pra deixar a gente doente, sabe? Aham. Querendo ou não, essa é a pura verdade. É uma tristeza. Uma coisa que eu percebi, qual foi o primeiro ponto em que eu comecei a pensar que talvez eu tenha virado uma pessoa mais ansiosa do que o normal? Uhum. Foi nesse momento em que eu não conseguia deitar na cama e não fazer nada. Eu simplesmente não conseguia. Então, eu tenho 2 pontos da minha ansiedade. Eu tenho o ponto da minha ansiedade onde eu quero deitar na cama e fazer nada, porque minha cabeça é tão cheia que, tipo, Uhum. parece que eu entro num estado de pause, assim. E eu tenho o outro ponto da minha ansiedade, é conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu preciso focar pra isso, porque eu tenho dificuldade, sabe? Eu fui diagnosticada com uma ansiedade complicadíssima, assim, muito nova. Então, eu desenvolvi ferramentas pra lidar com isso, pra maneira como eu lido com isso. Então, Uhum. por exemplo, eu quero arrumar a minha casa. Mano, eu boto uma música no fone
Tipo, sei lá, uma coisa que vai realmente me estimular, assim. Tipo, sei lá, um funkão que eu vou querer dançar, pular, gritar. Ou sei lá, não sei, um podcast que eu goste muito. Ou até uma série, tipo, no meu computador de mesa, deixar ela rodando, botar o fone e ir arrumando. E aí eu vou e faço. Mas pra fazer isso é muito difícil. Eu acho que essas coisas dos estímulos ajudam muito. E só entrando num assunto do que a gente tava falando, às vezes eu sinto que é muito foda, porque às vezes a nossa ansiedade faz a gente se cobrar ainda mais por estar sendo ansioso. Sim. E a gente vira e fala, a minha performance como ser humano está uma bosta. Por que eu não consigo ser a Manu City, acordar 4 horas da manhã e focar e fazer um milhão de coisas? Tipo, calma. E vira um ciclo, perdoe. né? É um A própria ciclo ansiedade eterno gera de mais culpa. ansiedade. E é muito difícil você sair desse ciclo. Muito Mas difícil. a minha questão é que quando eu percebi que eu tava virando uma pessoa ansiosa, quando eu não conseguia parar. Eu não conseguia, porque tinha pensamentos a todo momento na minha cabeça. Sempre a todo dominando, momento. né? Eu no ensino médio, eu chegava em casa, deitava na cama de boa. Tipo Sim, assim, vivia, né? isso, Sentia mais exato. humano, Começava assim, sabe? a sentir as coisas à minha volta, botava, tipo, no máximo uma musiquinha assim e ficava lá uns 10 minutos de boa. Hoje eu não consigo. Por quê? Porque parece que eu tô perdendo o mundo. Parece que eu tô deixando o mundo escapar pelos meus dedos, porque ele tá acontecendo rápido e eu tô simplesmente não vivendo. Então, eu tenho a sensação de que eu não tô vivendo o suficiente. Eu tenho a sensação de que eu tô desperdiçando a minha vida. Entendeu? Então, isso me gera mais ansiedade e aí vem mais pensamentos e eu não consigo parar. Entendeu? E é uma coisa muito interessante, porque pra você, a ansiedade, ela se expressa de uma forma muito diferente em mim do que em mim. Por exemplo, a Livy falou sobre a experiência dela e tal, mas como que a ansiedade se expressa em mim, né? Tipo, eu tô num dia muito ansioso. Aconteceram muitas coisas e eu tô muito ansioso. O que acontece? O meu intestino vai pro saco. Eu começo a peidar, eu começo a ter diarreia, eu começo, sabe, o meu gastro, o meu sistema me gastro. contou isso na hora do almoço, eu fiquei tipo, Thiago, cala a boca, a gente almoçou faz 10 minutos, tipo, cala a boca, Mas, por favor. Tipo assim, a ansiedade se expressa em mim pelo meu sistema gastrointestinal. Mano, e posso falar? Posso falar brava pra você? Ah. O meu intestino, se eu tô muito ansiosa, trava. Nada funciona. Ó, que delícia! Constipada por Ó, que uma delícia! semana. Juro por Deus. Quando eu Juro. começo a peidar, tô ligado. Quando eu começo a peidar muito, tô ansioso, porra. Vamos acalmar aí. Mano, meu intestino, tipo, simplesmente... Sabe aquela coisa de que mulheres gostosas são constipadas? Eu sou uma dessas. Eu sou uma mulher gostosa constipada. Mas, tipo, eu acho que a minha ansiedade... Eu acho que, assim, o momento mais complexo da minha ansiedade é quando eu começo a ter uma crise de ansiedade. Porque eu tenho muito histórico com ataque de pânico. Então, tipo assim, eu tinha uma coisa muito recorrente no ensino médio que me fazia sentir, tipo assim... Meu Deus, minha performance como adulta, como jovem adulta no ensino médio é completamente falha. Minha mãe, tipo, sei lá, tava me levando pra escola. Eu no segundo colegial, assim, primeiro, mas acho que mais no começo do segundo. Ela parava o carro na frente, eu não conseguia descer do carro. Tipo, eu tava travada. Eu queria descer, mas parecia que eu não conseguia me mover, assim, sabe? Hoje em dia eu já sei lidar melhor com esse tipo de crise de ansiedade. Quando me dá meio que uma crise de pânico e eu não consigo me mover. E parece que eu fico meio assim, tipo... Às vezes eu até tapo, assim, o ouvido e começo a ficar assim. Não consigo fazer contato visual com ninguém. É muito complicado, assim, sabe? Mas eu acho que a minha primeira crise de pânico foi numa aula de educação física. Tipo, no 7º ano. Então, assim... Hoje em dia eu já lido super bem com isso. Eu consigo lidar muito melhor. Só que é um fato que, assim, pra cada pessoa a ansiedade se expressa de um modo. Mas a gente esquece que a ansiedade tá presente em, tipo, todo ser humano, assim, Sim. sabe? A ansiedade em si é algo natural do ser humano. Tipo, é algo que faz a gente sobreviver, né? Tipo, é aquela sensação de perigo que a gente tem, que aí vem a ansiedade e a ansiedade te salva, né? Só que hoje em dia, é como você disse, o nosso cérebro ele não tá programado para receber muita informação. Então, quando a gente entra num ambiente em que há muita informação disponível pra gente, a gente fica louco. Nosso cérebro fica fritando. Assim, caraca, Luca, nossa, Blaze, nossa senhora, que tanta coisa. Eu preciso saber de tudo isso, eu preciso saber. Aí você tá passando no Twitter, aí você vê um gatinho fofo, olha, um gatinho fofo. Aí você passa, nossa, olha essa tragédia que aconteceu lá do outro lado do mundo e eu vou ficar mal por isso. Entendeu? E outra coisa. Seu gato te arranhou? Constantemente. Tá, só pra confirmar. Não vou comer Constantemente. Mas, tipo assim, e outra coisa, nós como seres humanos, a gente sempre dá mais valor às coisas ruins. Então, quando você vai entrar num site de notícias e tal, você vai ter notícia ruim. Por quê? Porque a gente quer ver notícia ruim. A gente não quer saber da pessoa que tá ajudando, que tá doando pra caridade, sabe? É uma coisa muito boa que a gente tem que dar valor, claro, mas o nosso cérebro, ele vê aquilo e fala, pô, legal. Legal, show. Mas aí ele vê um cara sendo assassinado, sei lá na onde, caralho, sabe? Você fica assim.
Sabe isso... um negócio que você falou no começo, que eu lembrei que eu queria falar? Uhum. Te cortei pra te finalizar. Não, é isso mesmo. Era isso mesmo? Uhum. Eu senti que você tava indo, mas eu não tava Não, achando é porque a se você não me cortar, eu palavra empurro. Não, mas pode falar. Não, desculpa. Eu te cortei ou não? Não, não cortou. Eu tô vendo que... Eu te Você conheço, eu tava não buscando cortou. a palavra, mas você não tava achando ela. Você não me cortou. Você não tava achando a palavra, né? Também não. Mas é que eu já te conheço, Thiago. Mas eu ia falar que eu sinto muito que a gente perde o agora, tipo assim... Mano, eu tava falando disso, inclusive, em live esses dias, mas tipo... A gente perde de viver muita coisa agora por causa de um futuro que ainda não existe. Tipo, uma vez me falaram uma coisa que eu nunca esqueci, que ansiedade é um medo de algo inexistente. Por exemplo, medo é do assaltante que tá na sua frente. Uhum. É, sei lá, de quando hackearam o seu Instagram e estava ali hackeado, Sim. sabe? Ansiedade não existe, sabe? É uma coisa que ainda não existiu. E a gente vai criando essas coisas em volta disso e, tipo, só entrando num penúltimo, assim, tópico, entre aspas, sobre essa coisa de performance, e se eu não fizer, ninguém vai fazer, piriri, piriri, piriri. As pessoas criam ansiedade em volta de momentos que eram pra ser bons. Sim. Então, as pessoas criam ansiedade, por exemplo, quando elas estão entrando num novo projeto, que é pra ser uma Sim. coisa legal, que você trabalhou por muito tempo. As pessoas criam ansiedade num local que elas construíram seguro. As pessoas criam ansiedade em torno de um relacionamento saudável, porque ele tá saudável demais, quer dizer que vai dar errado. Como você disse, a gente procura... A gente procura um problema, Exato. assim. As pessoas criam ansiedade Uhum. com, sei lá, sexo, assim, sabe? Criando toda essa questão performática do Sim, sexo. E com aí certeza. perdem toda a ambientação, todo momento do né? sexo. Exato. Por causa dessa coisa da performance, que na real, tipo, não existe, assim, mas é só uma ansiedade. Aí a pessoa cria, por exemplo, sei lá, toda uma situação com amizade. A gente tava conversando disso, que, tipo, fica criando essas coisas de, meu Deus, fulano me odeia, ciclano me odeia, todos meus amigos me odeiam. Eu e a Lívia, a gente conversou hoje. Eu e o Thiago, a gente e tem probleminha. a gente entrou no consenso de que a gente acha que todo mundo odeia a gente. Todo mundo odeia que a a gente. gente tá sendo um peso pra todo mundo. Um peso pra tudo. Marcas, plataformas, amigos, Hoje- seguidores, todos. Hoje eu cheguei em São Paulo 5 da manhã. E eu tava na rua, sabe? Eu não tinha lugar pra Com ficar. uma mala. Só que eu não queria incomodar ninguém, porque eu achei que eu seria um problema. Entendeu? Então, assim, é realmente um grande problema. Agora, vamos... Eu vou revelar um negócio que a internet não sabe. Eu não fui chamada pro BookTok Dinner. Eu tô revelando isso aqui agora, tá bom? Verdade. Eu incomodei o Thiago. Eu virei pro Thiago e falei, tipo assim... O Thiago, você vai, Lívia? Eu, tipo assim... A internet não sabe desse fato, né? Eu podia ter falado isso na época, mas não falei. Agora eu vou falar que já passou. Já passou. E agora, no final do vídeo, a pessoa tem que gostar muito de mim pra ter visto uma hora, entendeu? E, tipo assim, não me chamaram. E eu fiquei, tipo, com muita vergonha. Eu não ia falar nada, não ia conversar com ninguém. Ia só não ir. E aí, eu, sem querer, tipo, falei assim, tipo, o Thiago perguntou se eu ia. Eu falei, tia, eu não fui. Eu tô meio triste e tudo mais. Eu não fui convidada. E piriri, piriri. O Thiago virou e falou, Li, deixa eu conversar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem lugar. E resolveu. E aí, eu tava, Sim. tipo, meu Deus, eu tô incomodando todo mundo. Bati no microfone, desculpa, produção. Aí eu tava tipo assim, meu Deus, todo mundo vai sentir que eu sou um peso, e piriri, piriri, piriri. E no fundo, todo mundo, tipo, pô, beleza, não sabia, legal, porra, vem. E às vezes é uma coisa que, tipo assim... Ninguém tipo, liga. Não, tipo assim, às vezes é só... Aí você pensa, pô, todo mundo me odeia, olha, sabe? Eu não sou bom o suficiente e tal. Mas às vezes é uma coisa tão pequenininha, tipo assim, eles só, tipo... Talvez esqueceram, ou ia te chamar, mas aí dá algum problema, sabe? Ou não te conhecem, por exemplo, nesse caso. Mas, tipo, em relacionamento, as pessoas ficam assim, meu Deus, meu namorado me odeia porque não me mandou bom dia e boa noite. Mano, será que você não pode só virar pra ele e comunicar, tipo, olha, eu gosto de bom dia e boa noite? Ele vai virar e falar, porra, não sabia, vou te mandar bom dia e boa noite. Legal você fazer as coisas. Saiu um fundinho de tosse de fumante. Olha, eu tava guardando, hein? Tamo no final. Estamos, sei lá, 50 minutos aí, eu não tinha Tamo em, dado tipo, uma 50 tosse. minutos? Olha, passou rápido pra caceta, mas acertamos. Olha, Uou, tá senso vendo? de tempo. É, ó. Mano, passou muito rápido. Mas eu queria trazer, já que você veio nesse assunto de relacionamento, eu queria falar muito Que você sobre é essa parte solteiro. do sexo. Vai, fala. Que você é solteiro. Brincadeira. Eu sou solteiro, tá, gente? 23 anos aí, 22 anos que eu tô solteiro aí, livre. Eu quebrei meu recorde aos 20, é nóis. Não, tá, enfim, é nóis. Go, bro. Mas falando especificamente sobre, nem sobre relacionamento, mas sobre sexo em si, né? Porque, como eu disse aqui no início, eu cresci escrevendo histórias sobre sexo. E, querendo ou não, isso te deixa doente, sabe? Eu sempre falo pro meu pessoal, gente, se vocês não têm maturidade, se vocês não têm 18 anos e tal, evitem ficar consumindo, porque eu sei que vocês vão consumir. Porque, tipo, ninguém vai te proibir. Se você quiser, você pode entrar lá e ler, e com certeza vai ter curiosidade, que é algo natural, né? Da adolescência. Mas evita ficar lendo ou consumindo coisas relacionadas a sexos com, sabe, o tempo todo. Porque eu era assim, todo dia eu acordava e fazia uma história sobre sexo.
Amanhã é uma história sobre sexo. E pá, e sexo, e sexo, e sexo. E a gente acaba mudando a nossa visão sobre isso, Mano, né? nossa, esse é um assunto muito... Eu nem sabia que você ia, tipo, tocar nesse assunto, tá? Até porque eu acho que esse é um assunto muito sensível, que eu sempre quis trazer mais pro podcast. Inclusive, tá convidado se quiser fazer um episódio só sobre isso. Uhum. Mas eu acho que falta muitas pessoas trazerem com sensibilidade um espaço seguro pra falar sobre sexo em qualquer aspecto, sabe? Sim. E uma coisa que eu sinto, no meu 3º semestre de comunicação, eu fiz um trabalho pra minha... Eu tive 6 meses de psicologia, que era uma das minhas matérias. E aí eu fiz um trabalho sobre indústria pornográfica. E aí, nesse trabalho, era uma visão psicologia e consumo, né? Porque eu faço comunicação, publicidade, etc. Sim. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante é que as pessoas não percebem o impacto que as coisas têm na visão que elas têm de mundo. E, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito de que eu já tive esse bate-papo com amigos homens meus, principalmente amigos homens meus, depois que eu fiz esse trabalho. Homem, a gente acha que homem, tipo, é super seguro e autoconfiante, tá ali, perder. Homem se cobra muito por uma visão inexistente. Boa produção! Ele concordou. Por uma visão inexistente de sexo, de performance, assim, que não existe na vida, nas pessoas. Mas por quê? Porque a gente criou toda uma ambientação performática da vida. Eu não tô falando nem... Dei uma cuspida monstra agora. E pior que eu nem vi, hein? Mas a produção viu. E aí, tipo, a gente cria essa visão. E eu não tô falando nem de uma questão de objetificação, etc. Eu tô falando só de uma visão performática mesmo. Sim. De, por exemplo, em vez de estar num momento e estar vivendo um momento de intimidade que é normal do ser humano e natural, as pessoas estão ali preocupadas numa performance, como se aquilo fosse um filme na cabeça delas, como se a outra pessoa estivesse constantemente pensando em tudo que você tá fazendo de errado. Exatamente. E eu, tipo, fiz esse trabalho, conversei com alguns amigos homens meus, e foi a primeira vez que eu tive um contato realmente cru com uma insegurança masculina. De homens se abrirem pra mim e virarem, tipo assim, mano, eu sou muito inseguro. Tipo, de amigos homens meus que eu nunca imaginaria começarem a se abrir completamente sobre como que é um mega problema da vida deles, porque eles têm toda essa pressão performática que não existe com qualquer ser humano. Então, enfim, eu acho um assunto muito interessante, dá pra assim, gente sabe? se estender por horas falando Dá sobre isso. Nossa, dá pra falar muito tempo disso. Mas eu sou um homem, eu tenho vários amigos homens e... E é verdade. E 90% deles são héteros, Uhum. sabe? E, cara, é estranho porque um homem só em si, ele já tem muito problema Uhum. de falar sobre tudo. Tudo, comunicação no geral, Exatamente, né? eu acho que um homem hétero, ainda mais, ele sofre ainda mais por conta disso, por conta do machismo, né? Toda essa questão e tal. E o tanto que a gente conversa, eu me abro muito com meus amigos, né? E eles se abrem muito comigo. E o tanto que a gente é inseguro em tudo relacionado a sexo, que às vezes é um detalhe tão mínimo. Uma coisa que ninguém está notando além de você, que tem essa Exatamente. mente performática de como que está sendo a minha Exatamente. performance como pessoa. E não é nem Exatamente. performance no sentido sexo, é performance, é uma coisa quase que interpessoal de dentro pra fora, sabe? Uma coisa, eu não tô falando performance tipo, Você tem. Uhum. eu tô falando uma coisa de performance do tipo, Mas... não, literalmente, desculpa. Que isso? Foi uma má escolha de palavras. Não, Boa, é que eu macetei. tava pensando... Não, gente, calma, pera. É que eu falei macetei no sentido de pensar, tipo assim, pô, arrasei, sabe? Tipo, arrasei nesse momento. Não macetei, tipo, macetei. Mas nesse caso é macetei. Ali Mas foi sem imitando querer. o homem. É muito Desculpa. bom. Macetei. É o meu lado mais... Eu tenho o meu lado mais, né? Uhum. Tem esse lado. Aí do lado eu... Desculpa. Mas enfim, a gente tava falando de por que a gente acha que a gente é nossos desempenhos. Falei tudo isso pra falar que, tipo assim, não é uma questão de... Enfim, não vou repetir. Mas é uma questão de que a gente acha que a gente é um desempenho, quando, na verdade, a vida não é um desempenho no momento. Então, por exemplo, aí entra a comunicação, aí entra a confortabilidade. Mas eu acho impressionante como as pessoas não percebem que, tipo assim, você não consegue ter uma experiência realmente agradável de intimidade no geral com qualquer ser humano, enquanto você achar que aquela experiência de intimidade... Olha isso, na real é uma experiência de intimidade. E você tá vendo isso como uma performance. Como, Exato. meu Deus... Como se tivesse 1 milhão de pessoas vendo. É, como se fosse um desempenho, como se a outra pessoa estivesse medindo o seu valor nisso. Obviamente que tem um medidor, não é que não existe, mas é o medidor com você mesmo que é o problema, Sim, entendeu? Sim. Não é o medidor da outra pessoa. Foda-se, todo mundo tem um medidor. Você tem um medidor com as pessoas ao seu Exato. redor. Mas é uma questão de um medidor que não existe com a gente mesmo. Tipo, por que a gente cria esse medidor com nós mesmos? Sim. Eu criei esse medidor comigo por causa de insegurança com o meu corpo, por exemplo. Sim. E é muito foda, porque a gente cria esses medidores com aparência, com performance, com vida, e tudo Eu isso queria, dentro de performance. inclusive, te fazer uma pergunta meio polêmica.
Pode fazer. Que isso? Se não quiser perguntar Não, tudo... não, peraí. Meu podcast, que isso? Pergunta Eu entrevistando a Liv. Pode Você acha mandar. que as pessoas, falando do mundo da literatura, você acha que pessoas que só leem livros hot, você acha que isso afeta... né? Porque Você quer me cancelar no Não, porque eu vou dar minha opinião aqui, porque Pode eu dar, tenho um pode local dar, de pode dar. fala. Porque eu escrevi livros hot por 5 anos da minha vida. E o quanto isso me afetou, vocês não têm noção. Eu entendo, sabe? eu entendo o que você quer dizer. Então, assim, eu sempre penso sobre isso. Tipo, Você quer a minha opinião? quero, sincera. Eu acho que tem duas questões. Primeiro que eu acho que o lado que as pessoas não levam em consideração é o seguinte: muita gente que está escrevendo sobre sexo não teve um contato real com sexo. Eu nunca tive. Quando eu tinha entendeu? 13 anos. Então, com 13 anos, você não teve um contato real com sexo. Sim. Você teve com uma visão que passou pela sociedade de sexo, que vem da indústria pornográfica, é uma visão ludibriada do que é sexo. Sim. Então, esse é o problema. O problema, não tem nenhum problema ler hot. Muito pelo contrário, quando a gente vê livros de sexo escrito por mulheres adultas, eu acho ótimo. Eu, Sim. inclusive, quero avançar pra, tipo, conseguir ler mais, porque eu me sinto muito desconfortável por questões pessoais minhas. Aham. E, tipo, eu quero me sentir confortável porque, pô, é uma perspectiva feminina. A gente tá vendo o que uma mulher realmente quer. A gente tá vendo o lado realmente de uma pessoa que não tá sendo um vídeo dirigido por homens por anos, que foi assim Feito que moldou... para homens, Feito para homens, né? que por isso moldou a imagem um homem hétero. Não estamos nem falando Sim. de uma comunidade LGBT aberta. Sim. A gente tá falando realmente de estar colocando ali os verdadeiros desejos e a verdadeira, sei lá, necessidade e vontade totalmente normal de uma mulher adulta, de uma pessoa adulta, Sim. que é muito mais real. Eu acho que o único problema é que muita gente não teve um contato real com o sexo, e nesse contato real é quando você consegue discernir o lado bom e o lado ruim de certas coisas. E porque toda questão na vida, seja sexo ou seja intimidade no geral, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado delicado, tem um lado vulnerável, que é muito difícil para algumas pessoas lidarem. Eu, por exemplo, fico extremamente desconfortável às vezes com lerrote. Eu tenho 20 anos de idade, não era pra eu ficar desconfortável. Mas eu fico desconfortável porque eu fico numa posição com vergonha de mim mesma. Por toda uma relação que eu tenho que quebrar de anos, de Sim. vulnerabilidade, de situações que eu passei que me deixaram, tipo, protetiva. Aham. Eu não acho que você ler só livro de hot te afeta. Eu acho só que é importante a gente escolher o que a gente tá lendo e em que idade. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Eu acho que o mais importante é ter consciência daquilo que você tá lendo, né? Consciência. E o efeito que aquilo pode causar em você. Sim, e eu acho que pra muita gente mais novo, de uma geração assim, foi um problema. Porque, por exemplo, com fanfic. Muita gente que escreveu fanfic hiper hot, escreveu hots maravilhosos que o pessoal ama, tudo bem. Mas muitos desses casos não deram muito certo. Porque, por exemplo, muitos deram certo, com certeza, mas muita gente não teve um contato real com sexo. Sim. Teve um contato de uma visão pornográfica e, tipo, de anos construída de sexo que não é real. Sim. E aí, eu acho que essa coisa que não é real, a longo prazo, se tornou um normal na nossa visão como mundo, como sexo. E essa é a questão. Mas eu não acho que tem nenhum problema. Muito pelo contrário, eu acho que é super saudável. E é muito bom a gente tá vendo, tipo, uma perspectiva feminina pela primeira vez na nossa sociedade. Sim. Não porque livros de hot existem fazem anos, né? Sim. Mas eu acho que é muito legal a gente tá vendo cada vez mais uma perspectiva de que o que uma mulher quer, não feito pra um público masculino, mas feito pra um público LGBTQIAP+. Sim. Não um público hétero branco normativo, sabe? Sim. Um público mais aberto, que pessoas em diversas situações e, enfim, mundos e vivências querem. Eu acho que é muito importante, assim, porque a gente tem essa visão muito hétero branco normativa de sexo Exatamente. para Isso é homens. indústria pornográfica, né? E é o que afetou. E o que você disse é muito real, porque quando eu escrevi, realmente, eu não tive nenhuma experiência. Eu só fui ter meu primeiro sexo mesmo aos 18 anos. Uhum. Que... Nossa, você abriu muito agora, Thiago. Pode continuar. Habla Que perdi o bebê aos 15. Perdeu o bebê com 15? 15? Meio atrasado. Assim, atrasado não, tá, gente? Mas... eu perdi com tipo 14, assim. Foi no meu tempo. Foi no meu tempo também. Sim, e quando eu tive meu primeiro sexo, eu percebi, cara, isso não tem nada a O ver. mundo é muito diferente. Isso não tem nada a ver do que eu tava lendo, do que eu tava escrevendo. E aí geralmente você percebe que, tipo, meu Deus, tenho que trabalhar algumas coisas, tenho que entender algumas coisas. Você tem que reformular toda a imagem do sexo na sua mente. E tem gente, eu falo por experiência pessoal, que nem tem, tipo, esse contato com pornografia, por exemplo. Tem muita gente que não tem esse contato da indústria, por exemplo, mas é um contato que tá enraizado na nossa visão na sociedade. Exato, eu acho que... Então é um contato que, tipo, não é real. A gente precisa construir aos poucos. Então, assim, zero um problema, só finalizando todo o contexto do que eu falei, zero um problema, aprovo, acho saudável, acho extremamente importante. Eu, pessoalmente, quero cada vez mais conseguir ler, porque eu tenho realmente traumas meus que eu preciso superar pra conseguir ler melhor. Só que, independentemente disso, eu acho só que a classificação indicativa faz diferença. Faz muito. E cada vez mais a gente tem que desconstruir uma coisa... Você tá me ouvindo mexendo nisso aqui? Desculpe!
Perdão, produção. Mas cada vez mais a gente tem que desconstruir, no caso, coisas que já estão impostas na nossa sociedade do que é sexo, do que é intimidade. Sim. E até além de uma questão de, tipo, gênero, porque acho que até a visão de sexo foi passada de uma visão muito fechada de gênero, que não existe mais hoje em dia, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é importante. Só essas questões devem ser levadas a o que você falou, eu concordo completamente. Tipo, Go, bro. Tem pessoas que talvez não veem tanto pornografia, que nunca viram, mas querendo ou não, elas estão inseridas no meio, sabe, nessa visão pornográfica. Por quê? Que já tá no mundo, que não Porque tem nada a ver com o pornô, ele você. não atinge a gente só por conta de vídeo. Ele atinge todo mundo, ele atingiu a sociedade. A sociedade se construiu nisso. Ele atinge eu, que atinge a Liv, que atinge, sei lá, a produção, que atinge você. Falou, produção! O Gui da produção. Gui da produção. Então, assim, realmente como se fosse um vírus, sabe? É uma coisa, uma visão de mundo que é passada assim. E isso é super problemático. E não que não tenha coisas saudáveis e normais sobre explorar sua sexualidade, por exemplo. Acho que estando mais novo, querendo ou não importa o que uma pessoa vai falar. A gente vai explorar da nossa maneira o que é sexualidade, o que é sexo, o que é intimidade. Isso vai acontecer naturalmente com o ser humano no geral. Só que a única questão é que eu acho que se tem alguma coisa que eu... Desculpe! De novo. Quer saber? Eu acho que deu o podcast. Eu acho que essa é a nossa boa encerração. Pera lá, Thiago. Finaliza. Fala sua mensagem final. Fala sua mensagem final pros seguidores. Mas isso me pegou de surpresa. Tá, mas vamos lá. Não, mas tipo, fala sua mensagem no mundo sobre performance, sobre a gente achar que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Sua última mensagem pros seguidores do Poesia Ansiosa. É o penúltimo episódio, faz bonito. É o penúltimo episódio, então tem que falar uma coisa bonita aqui, Fala que eu sou legal. Você tem orgulho de mim. Porra. A sociedade é doente. A sociedade cobra a gente o tempo todo e a gente não nasceu pra isso. Então, sinceramente, o que me fez melhorar bastante foi tacar o foda-se. Não falando daquele livro, taca o foda-se. Sabe qual que é o nome dele? A sutil arte de tacar o foda-se, de ligar o foda-se. A sutil arte de tacar o foda-se. É uma capa laranja. Bota a foto de edição. Mas é basicamente isso, sabe? Às vezes é mais interessante você tacar o foda-se, porque não é interessante você ficar se desgastando com isso. E eu sei que é fácil falar e tal, mas eu já passei por isso. Eu tô passando por isso. Cada dia eu passo por isso. Todo dia. Então, assim, a ansiedade, essa cobrança não vai se resolver da noite pro dia, entendeu? Você tem que ser uma nova versão de você todo santo dia. Sim. Entendeu? Deem valor aos pequenos detalhes, às pequenas felicidades. Por favor, deem valor às suas conquistas, porque senão vocês vão ficar igual eu, só olhando pro lado ruim, só buscando decepção, só buscando arrependimento. E quanto mais vocês ficam nesse ciclo vicioso, mais vocês se afundam e mais é difícil de sair. Então, a minha dica é essa. Só taca o foda-se, porque às vezes não vale a pena. E é isso. Muito obrigada, Thiago, por vir ao Poesia Ansiosa. E um beijão pra Liv. Obrigada. Eu gostaria de finalizar só falando pra vocês que essa busca que a gente tem por desempenhos é a certeza de um grande vazio. Eu escrevi isso quando eu tive a ideia do tópico desse podcast. E não foi nem um roteiro, foi uma das poucas vezes que eu comecei a filosofar sobre um tema de um podcast e fazer vários tópicos, mas assim, enquanto a gente achar que a gente é um desempenho ou uma performance, a gente vai se sentir constantemente vazio, porque somos seres ansiosos e todas as coisas que eu e o Ti falamos aqui, todo mundo sente. Todos os dias, na sua própria forma, no seu próprio jeito. Mas eu espero que vocês saibam que todo mundo sente isso, e é normal sentir isso. E você é mais que a sua performance. Você é mais que uma conquista. Você é mais que um declínio. Você é mais que uma comparação. E sim, se você fizer, ninguém vai fazer, e lá na frente vai valer a pena. Não existe o lá na frente, não existe o final para um jovem ansioso. Você vai estar constantemente nessa batalha. E eu espero muito que tudo que a gente tenha conversado aqui talvez tenha te ajudado a entender algumas coisas que você sente, mas você sente que só você sente, porque a gente também sente. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com um dos meus melhores amigos. Só mais uma frase. Pode falar mais uma frase. Não seja uma performance, seja um ser humano. Não seja uma performance. Nossa, porra! Filosofou, porra! Tchau, gente! Tchau!